Etapa 3, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Seja muito bem-vindo, vamos dando continuidade a essa jornada, lendo, meditando, partilhando o conteúdo do Livro do Céu. Volume 25, capítulo 17, 25 de dezembro de 1928. A festa que prepara a pequena filha ao menino Jesus, como o torna feliz. Adão, primeiro sol. Exemplo do artífice. Estava a pensar no nascimento do menino Jesus e pedia-lhe que nascesse na minha pobre alma, e para lhe cantar hinos de louvor e lhe fazer cortejo no ato do seu nascimento. Me fundia no santo querer divino e, girando em todas as coisas criadas, queria animar o céu, o sol, as estrelas, o mar, a terra e tudo com o meu te amo. Queria colocar todas as coisas criadas como expectantes no momento do nascimento de Jesus, a fim de que todas lhe dissessem: amo-te e queremos o reino do teu querer sobre a terra. Agora, enquanto fazia isso, me parecia que todas as coisas criadas se punham atentas no ato de nascer Jesus, e assim que o amado menino saía do seio de sua mãe celestial, o céu, o sol e até o pequeno passarinho, todos como em coro dizia: te amo e te queremos no reino de sua vontade sobre a terra. Meu te amo no querer divino corria em todas as coisas nas quais a divina vontade tinha sua vida, e por isso todos louvavam o nascimento do seu Criador. E eu vi o menino recém-nascido, que lançando-se em meus braços, todo trêmulo me disse: que bela festa me preparou a pequena filha de meu querer. Como é belo o coro de todas as coisas criadas que me dizem te amo e querem que reine minha vontade. Quem vive nela tudo pode dar-me e pode usar todos os estratagemas para tornar-me feliz e fazer-me sorrir, mesmo no meio das lágrimas. Por isso eu estava esperando-te para ter uma surpresa tua de amor, em virtude do meu querer divino. Você deve saber que minha vida sobre a terra não foi outra coisa que sofrer,
operar e preparar tudo o que devia servir para o reino de minha divina vontade, que deve ser reino de felicidade, de possessão. Por isso, meus trabalhos estão tão plenos, seus plenos frutos e se transformarão em mim e para as criaturas em doçuras, em alegrias e em possessão. Enquanto isso dizia, desapareceu, mas depois de pouco tempo voltou dentro de um berço de ouro, vestido com uma pequena veste de luz e acrescentou: minha filha, hoje é meu nascimento e vim para te fazer feliz com minha presença. Seria muito duro não fazer feliz neste dia a quem vive em minha divina vontade. Não dar meu próprio beijo e te dizer te amo como correspondência do teu, e te apertando fortemente no meu pequeno coração. Fazer-te sentir os meus batimentos, que fazem sair logo que gostaria de queimar tudo o que não pertence à minha vontade. E o teu bater ecoando no meu, repete-me o teu querido refrão. Tua vontade reina como o céu assim na terra. Repita sempre se quiser me fazer feliz e acalmar meu choro infantil. Olhe, seu amor me preparou o berço de ouro, e os atos em minha divina vontade me prepararam a veste de luz. Não estás contente? Depois disto, continuava meus atos no Fiat Divino, punha-me no Éden, nos primeiros atos da criação do homem, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, Adão, o primeiro sol humano, investido por nosso querer, seus atos eram mais que raios de sol, que se alongando e se estendendo, deviam investir toda a família humana, nos quais se deviam ver todos um em um, todos em um, como palpitantes nestes raios, concentrados todos no centro deste primeiro sol humano, os quais todos deviam ter virtude de formar seu sol sem sair do círculo do primeiro sol. Porque tendo o princípio da vida de cada um deste sol, cada um podia ser sol por si mesmo. Como foi bela a criação do homem! Oh, como superou ao universo inteiro! O vínculo, a união de uma em tantas era o maior prodígio de nossa onipotência, que nossa vontade, una em si, devia manter a inseparabilidade de todos. A vida comunicativa e que une a todos, símbolo e imagem de nossa divindade, que somos inseparáveis e que, se bem somos três divinas pessoas, somos sempre um, porque uma é a palavra, uma é a semente, uma é nossa potência. Por isso, sempre é visto o homem por nós como se fosse um só, apenas de que devia ter sua geração grandíssima, mas sempre concentrada em um. Era o amor incriado que vinha criado por nós no homem, e por isso devia dar-nos a semelhança e assemelhar-se a nós. E a nossa vontade única, que age em nós, devia agir única no homem para formar a unidade de todos e o vínculo inseparável de cada um.
Por isso, o homem, ao subtrair-se de nosso fiat, deformou-se e desordenou, e não sentiu mais a força da unidade e inseparabilidade, nem com seu Criador, nem com todas as gerações. Sentiu-se como um corpo dividido e despedaçado em seus membros, que não possui mais toda a força de seu corpo inteiro. Eis porque minha divina vontade quer entrar de novo como ato primeiro na criatura, para reunir os membros separados e dar-lhes a unidade e a inseparabilidade, como quando saiu de nossas mãos criadoras. Nós nos encontramos na condição de um artífice que faz sua bela estátua, que faz ficar admirados o céu e a terra. O escultor ama tanto esta estátua que pôs sua vida dentro dela, assim que cada ato ou movimento que ela faz, o escultor sente em si a vida, o ato, o movimento de sua bela estátua. O escultor a ama com amor de delírio, não sabe separar seu olhar dela, mas em tanto amor a estátua recebe um encontro, choca e fica despedaçada nos membros e na parte vital que tinha vinculada e unida com o escultor. Qual não será sua dor e o que não fará daquele para receber sua estátua, sua bela estátua? Muito mais que ele a ama ainda, e ao amor delirante se adicionou o amor doloroso. Tal se encontra a divindade com respeito ao homem. É nosso delírio de amor e de dor, porque queremos refazer a bela estátua do homem e com o choque aconteceu na parte vital de nossa vontade que ele possuía, restabelecida ela nele, a bela estátua será refeita e nosso amor ficará satisfeito. Por isso não quero outra coisa de ti, senão que minha divina vontade tenha sua vida. Depois acrescentou com um ato mais terno: minha filha, as coisas criadas, a divindade não criava o amor, mas as sombras de sua luz, de sua potência, de sua beleza e etc. Assim que se pode dizer que ao criar o céu, as estrelas, o sol, o vento, o mar, a terra, eram as nossas obras a que colocávamos fora e as flores de nossas belas qualidades. Só para o homem este prodígio grandioso de criar a vida e a vida do nosso mesmo amor. E por isso está dito que foi criado à nossa imagem e semelhança. Por isso a amamos tanto, porque é vida e obra que saiu de nós, e a vida custa mais que tudo. É um trecho bastante extenso, vamos buscar aqui, tirar reflexões, extrair luzes dele, ver o que o Senhor quer nos comunicar, nos ensinar nessa narração que a Luísa faz, cujo título é A Festa que Prepara a Pequena Filha ao Menino Jesus, como o torna feliz. Adão, o primeiro sol, e o exemplo do artífice. Então a Luísa está fazendo um giro na divina vontade, dando te amo lá nas criaturas, as criaturas também fazendo a mesma coisa para homenagear o menino Jesus que nascia. Ela vai lá, gira lá no nascimento dele
e com as criaturas dá o beijo do te amo lá em Jesus. E como ele fica feliz com essa realidade, conforme nós vamos ver aqui. Jesus fala para ela: que bela festa me preparou a pequena filha de meu querer. Como é belo o coro de todas as coisas criadas que me dizem te amo e querem que reine minha vontade. Quem vive nela tudo pode dar-me e pode usar todos os estratagemas para tornar-me feliz e fazer-me sorrir, mesmo no meio das lágrimas. Por isso eu estava esperando-te para ter uma surpresa tua de amor, em virtude do meu querer divino. Olha só, o Senhor aguardando dela ali os atos para ele se alegrar, para ele ficar surpreendido, embora ele já saiba de tudo. Mas quanto que é importante esse relacionamento, o conhecimento dos atos que ele fez, de como se deu, e girar nas obras da criação, redenção e santificação é isso. Conhecer Deus, o que Ele é e o que Ele faz. Você deve saber que minha vida sobre a terra não foi outra coisa que sofrer, esperar e preparar tudo o que devia servir para o reino de minha divina vontade, que deve ser reino de felicidade e de possessão. Por isso meus trabalhos terão seus plenos frutos e se transformarão em mim e para as criaturas em doçuras, em alegrias e em possessão. E nós aguardamos, Senhor, e pedimos, assim como a Luísa, que venha o teu reino sobre a terra, venha reinar nos corações, um reinado que não é visível, que não é humano, mas é um reinado divino, um reinado nas almas. Toma posse, Senhor, das nossas almas para implantar o mais breve possível o teu reino sobre a terra, para todas as realidades da terra irem se reordenando, voltando ao estado original. É a tua felicidade, também é a nossa, Senhor. À medida que vamos conhecendo esse seu plano de amor, nós também vamos desejando que isso aconteça. E aí ele desaparece e volta de novo. E continua ensinando ela. Minha filha, hoje é meu nascimento e vim para te fazer feliz com minha presença. Olha só, é o nascimento dele e ele vem para fazê-la feliz com a presença dele. Seria muito duro não fazer feliz nesse dia a quem vive em minha divina vontade. Não dar meu primeiro beijo e te dizer te amo como correspondência do teu, e te apertando fortemente em meu pequeno coração, fazer-te sentir os meus batimentos, que fazem sair fogo que gostaria de queimar tudo o que não pertence à minha vontade. E o teu bater ecoando no meu, repete-me o teu querido refrão. Tua vontade, como no céu, assim na terra. Repita sempre se quiser me fazer feliz e acalmar meu choro infantil. Olha só o que o Senhor está nos dizendo aqui, que Ele deseja que nós peçamos, que nós clamemos para que venha, para que nós digamos, tua vontade reine como no céu, assim na terra. Então que a gente vá repetindo, que a tua santíssima vontade, Senhor, reine como no céu, assim na terra. Que a tua santíssima vontade reine como no céu, assim na terra. E isso vai nos trazendo também felicidade ao passo que a gente vai descobrindo o que é esse reino, que é esse retorno à ordem, ao posto e à finalidade para a qual fomos feitos. E também causa felicidade no Senhor, porque o que Ele mais quer é que esse reino seja de fato implantado na terra, e Ele está trabalhando incansavelmente para isso. Repita sempre se quiser me fazer feliz e acalmar meu choro infantil. Olhe, seu amor me preparou o berço de ouro.
e os atos em minha divina vontade me preparavam a veste de luz. Não está contente? Nós ficamos, sim, Senhor, felizes, contentes, por o Senhor ir tendo espaço na nossa vida, no nosso coração, nas nossas realidades, que a Tua Santíssima Vontade reine para retornarmos a essa finalidade. Depois ela continua e aí ela vai lá fazer o giro lá no Éden, e aí ele também vem, sempre que ela vai fazendo, vai girando, vai falando, vai trazendo assunto, questionamentos, vem trazendo realidades do estado, como ela se encontra, o sofrimento que ela está pensando, que ela está ali agindo, e ele vem respondendo. E nessa realidade aqui da criação do Éden, nos primeiros dias do homem lá no jardim, a Jesus também vem falar com ela. Minha filha, Adão, primeiro sol, investido de nosso querer, seus atos eram mais que raios de sol, que se alongando e se estendendo, deviam investir toda a família humana, nos quais se deviam ver todos todos em um, como palpitantes nestes raios, concentrados todos no centro deste primeiro sol, os quais todos deviam ter virtude de formar seu sol sem sair do vínculo ao primeiro sol, porque tendo o princípio da vida de cada um e deste sol, cada um podia ser o sol por si mesmo. Olha que lindo. Adão ali, quando foi criado na originalidade, na pureza, foi esse primeiro sol humano, ao qual o divino querer estava investido. Os atos do Adão eram mais que raios de sol. E esses raios desses atos dele, ele investia tudo, chegava, assim como os raios do sol chegam na terra, penetra tudo, onde ele chega, os raios chegam, ilumina tudo, assim também eram os atos de Adão. Eles tinham esse poder na divina vontade de alcançar as gerações. Tudo que ele ia fazendo, que ele ia descobrindo, que ele ia conhecendo, ele ia transmitindo através desses raios para as gerações, para todos os seres humanos. Era para ter sido dessa forma e não do jeito que está o homem vivendo por conta própria e fazendo estrago acima de estrago. Como foi bela a criação do homem, como superou ao universo inteiro. O vínculo, a união de um em tantos era o maior prodígio de nossa onipotência, de nossa vontade una em si. Devia manter a inseparabilidade de todos, a vida comunicativa e que une a todos, símbolo e imagem de nossa divindade, que somos inseparáveis e que, se bem somos três divinas pessoas, somos sempre um, porque uma é a vontade, uma é a santidade, uma é nossa potência. Por isso sempre é visto o homem por nós como se fosse um, apesar de que devia ter sua geração grandíssima, mas sempre concentrada em um. Era o amor incriado que vinha criado por nós no homem, e por isso devia dar de nós e assemelhar-se a nós. E a nossa vontade única que age em nós devia agir única no homem para formar a unidade de todos e o vínculo inseparável de cada um. Olha que maravilhoso, olha que espetacular. Era para estar tudo concentrado no Adão e do Adão ser transmitido para todos nós e continuar nessa unidade nele. Se ele não tivesse pecado, se ele não tivesse saído da divina vontade,
era para tudo ser uma união de atos. Essa geração que é grandíssima, mas que era para ser grandíssima, concentrada nele. O amor que o Senhor concentrou no Adão, ele iria transferir, ia fazer essa transferência para as gerações. Tudo que o Senhor depositou nele lá, a sabedoria, as realidades de tudo que ele aprendeu, que ele ia desenvolvendo, toda a inteligência que ele ia desenvolvendo, tudo isso ia sendo comunicado como raios de luz, sendo comunicado para as gerações. E o que estaria sendo de fato comunicado era a vida, era amor de Deus, era a sabedoria dele, todas as realidades realmente divinas, porque ele vivia no início na divina vontade. E isso iria dando glória para Deus. O homem continuaria unido a Deus. O homem continuaria sendo a habitação de Deus. Mas quando o homem peca, ele quebra tudo isso. E o que ele transfere para as gerações? Transfere o pecado, transfere essa desordem, transfere todo esse egoísmo, essa rebeldia, toda essa realidade maléfica que há no mundo hoje veio dessa transmissão de desobediência. Olha, como um único ato contrário à vontade de Deus é capaz de fazer estragos inimagináveis. Por isso, ao saber disso, é importantíssimo que a gente queira voltar a esse estado original o mais breve possível, mais rápido possível. Claro que obedecendo o fluxo natural dos acontecimentos, mas desejar profundamente que esses conhecimentos tornem isso em nós possível, de sermos regenerados no divino querer, uma vez que recebemos essa comunicação maléfica da desordem e da desobediência. Por isso o homem, ao subtrair-se de nosso fiat divino, deformou-se e desordenou, e não sentiu mais a força da unidade e inseparabilidade, nem com seu Criador, nem com todas as gerações. Sentiu-se como um corpo dividido e despedaçado em seus membros, que não possui mais toda a força de seu corpo inteiro. Olha só como que é. O mundo está despedaçado, dilacerado, como se estivesse em pedaços o corpo, por causa dessa realidade da desobediência, por causa de ter saído da divina vontade, dessa unidade do Fiat. Por ter saído dessa realidade, está como um corpo despedaçado. É o que a gente vê nos nossos dias. As pessoas como se estivessem todas, é um por si, Deus por todos. É um egoísmo tremendo, é um destroçamento na célula da sociedade que é a família, uma desordem total em todas as realidades, sejam elas civis, políticas, militares, jurídicas, um esfacelamento de toda a realidade do tecido social, tudo fragmentado, a partir mesmo ali do núcleo que é a família, tão desvalorizada, tão perseguida, sobretudo no nosso tempo, uma perseguição cruel, brutal. O homem já era para ter sido corrigido, era para já ter se humanizado pelo menos, porque quando o homem sai do divino querer, aos poucos ele vai perdendo essa essência da ligação que havia com o divino Fiat, com o divino querer de Deus. Ele aos poucos vai esquecendo, vai se perdendo no passar dos séculos essa lembrança do que era a união com Deus. E aí o homem vai se embrutecendo, e passam séculos de embrutecimento, desce ao nível do animal, de tão bruto que o homem fica. E depois o Senhor vem na redenção para humanizar o homem, para salvar o homem e fazer com que o homem se humanize, com que ele se torne civilizado novamente, com que ele
vá tendo princípios, valores, vá seguindo princípios e valores, buscando a retidão, as virtudes e tudo mais que foi implantado ali no reino da redenção. Embora todo o trabalho que o Senhor fez, ainda hoje o homem continua ainda embrutecido. Muitos, claro que muitos foram tocados pelo poder da graça e foram ao longo dos séculos também sendo transformados. E quantos santos já a redenção não já conquistou para o céu. Mas mesmo assim, no nosso tempo, mais do que nunca, o homem está realmente mais baixo do que o animal, desceu muito mais baixo do que o nível animalesco, essa realidade do sensitivo, do imediatismo, do material. Como que o homem está muito mais inferior aos animais, desce numa categoria inferior, que não tem nem uma nomenclatura para ser colocada, a não ser de um monstro, de algo, realmente de uma criatura deformada, uma criatura horrível, uma criatura que não tem nada de semelhança com o Criador, porque saiu dessa sua vontade, saiu dessa unidade. E o quanto que isso vai passando de um para o outro, quanto que isso é contagioso. Porque a mesma coisa que era para ter acontecido desde o início, que todo o conhecimento que Adão foi adquirindo, que a divina vontade foi depositando nele, que era para ele ter, como raios de sol, ter transferido para gerações, assim o pecado também fez, transferiu para gerações essa desordem toda, esse estado animalesco todo de separação do Criador, de separação de Deus, de separação daquele que nos fez. E tudo isso vai causando dor no Senhor, causa muita dor no Senhor. Então ele fala, né? Por isso o homem, ao subtrair-se do nosso divino querer, se deformou e desordenou, e não sentiu mais a força da unidade e da inseparabilidade, nem com o Criador, nem com as gerações. Ficou dividido, dilacerado, despedaçado os membros. É o que nós temos de realidade, esse esfacelamento de toda a realidade humana. E voltando à divina vontade, é esse entrar novamente nesse ato primeiro quando o ser humano foi criado, voltar novamente a essa originalidade, para reunir esses membros separados, para reordenar, para dar unidade, para dar inseparabilidade, como foi criado lá no início. Então é isso que o Senhor está trabalhando incansavelmente para fazer com que aconteça esse restabelecimento da ordem, essa reordenação de todas as coisas. E o Senhor se encontra nessa condição de artífice, que fez realmente lá na criação, lá no início, essa bela estátua que faz ficar admirado céu e terra. E esse escultor maravilhoso que é o próprio Deus ama tanto essa estátua que pôs sua vida dentro dela. Ele soprou o hálito dele no Adão. E assim, por consequência, em todos nós recebemos esse hálito de Deus, essa vida de Deus. Porém, ao sair da divina vontade, o homem expulsa Deus de si, embora continue recebendo dele a vida, mas expulsa o reinado, expulsa o comando, expulsa essa ordenação, essa unidade. Então, assim que cada ato ou movimento que a criatura faz, o escultor sente em si a vida, o ato, o movimento de sua estátua. Era para ser assim. E à medida que nós vamos tomando conhecimento e vamos aderindo a esse plano, a esse projeto, a nossa vida vai tomando essa forma, essa reordenação. E assim o Senhor vai tendo em nós esse movimento, esse ato, como belas estátuas suas. Ele vai nos esculpindo novamente, vai nos refazendo. O
O escultor a ama com amor de delírio, não sabe separar seu olhar dela, mas em tanto amor a estátua recebe um encontro, choca e fica despedaçada nos membros e na parte vital que tinha vinculada e unida com o escultor. Por causa dessa realidade de ainda estar desordenada. Qual não será a sua dor e o que não fará aquele para refazer a sua bela estátua quebrada, toda despedaçada? Ele quer refazer, pedaço por pedaço nosso, refazer essa unidade em nós, mas nós precisamos dar o nosso sim, dar o nosso fiat, dar a nossa vontade. Esse fiat é dar a vontade para Deus. Só vai ser possível essa reordenação, Ele refazer essa estátua, pedacinho por pedacinho em nós, se dermos a nossa vontade para Ele, senão não tem como. Muito mais que Ele a ama ainda, e ao amor delirante se adicionou o amor doloroso, que é Deus ter que ter vindo na paixão, Deus ter vindo na pobreza, em toda a realidade que a gente sabe da redenção. Mas não era para ter sido assim. Se o homem não tivesse saído da ordem, Deus viria realmente reinar, mas de uma forma espiritual. Jesus viria na encarnação, ele viria da mesma forma, mas ele viria de uma forma, assumiria a condição humana sim, mas gloriosa, realmente ali reinando como Rei das almas, como Rei e Senhor. Viria com todo o poder, com toda a beleza, com toda a glória. Ele viria sim, se encarnaria sim, mas não teria que passar pelo sofrimento, nem pela paixão, nem pelas privações, por nada disso. Era para ter sido dessa forma se o homem não tivesse saído do querer divino. Tal se encontra a divindade com respeito ao homem. É o nosso delírio de amor e de dor, porque queremos refazer a bela estátua do homem. E com o choque aconteceu na parte vital de nossa vontade, que ele possuía, restabelecida ela nele, a bela estátua será refeita e nosso amor ficará satisfeito. Olha só, como é que vai ser refeita essa estátua? Como é que ela vai ser reconstruída ali, voltada ao estado primário de quando foi criada por Deus? Por causa que esse esfacelamento aconteceu na vontade, quando o homem retirou sua vontade de Deus. Então, o que fez toda essa quebradeira toda, essa desordenação toda, foi a vontade do homem. É a vontade humana que fez todo esse estrago. E uma vez que é restabelecida essa vontade, é devolvida a vontade para Deus, uma vez que nós devolvemos a nossa vontade humana para Deus, falamos, sim, Senhor, a minha vontade é sua, faça dela o que o Senhor quiser, porque ela não me pertence, ela é tua. E a gente entrega, a gente adere, a nossa vontade é entregue para Ele, para que Ele governe, para que Ele reine. Só assim é que vai ser possível ser refeita essa estátua, a nossa vida, e esse amor de Deus ficará satisfeito. Nós devolveremos para Ele a glória, o amor que Ele merece e que lhe é devido, que nós devemos para Ele. Por isso não quero outra coisa de ti, senão que minha divina vontade tenha sua vida. E como que a divina vontade vai ter a vida dela em nós, senão pela doação da nossa vontade? Porque não tem como a divina vontade reinar em nós se a nossa vontade estiver reinando também. Não há dois reinados, duas vontades trabalhando juntas. Ambas são contrárias. Então Deus não tem espaço onde a vontade humana está operando. Deus é rechaçado e ele se retira. Então é importantíssimo a gente compreender isso, que para Deus governar, para Deus refazer tudo que precisa ser refeito, para reordenar toda essa desordem que está no mundo, é necessário que o homem ceda o espaço da vontade para Deus.
Mais do que nunca é importante a gente ter essa consciência. A minha vontade não é minha, ela é de Deus. Eu dou para Ele, eu entrego para Ele, eu cedo para Ele o espaço para que Ele venha fazer tudo em mim, para que Ele venha me reordenar, me colocar de volta na categoria, na realidade da qual eu fui feita originalmente. Que Ele faça toda essa reordenação, que Ele passe a habitar dentro de mim, passe a reinar, governar na minha vida. Isso é imprescindível, conhecer isso e não aderir, não tem como. Como que nós vamos conhecer tudo isso que o Senhor está comunicando, que Ele está querendo fazer, que Ele deseja fazer, que Ele já iniciou esse processo na Luísa, está em plena execução, e cada alma que vai conhecendo, vai tomando conhecimento desses escritos, vai aderindo a esse plano, esse projeto de Deus, ele vai tendo ali a possibilidade de fazer essa reordenação e vai assumindo mais um governo de alma. E assim ele quer fazer com todas as almas. O reino da divina vontade é para todas as almas, embora nem todas tomarão parte disso, nem todas conhecerão, nem todas terão esse bem, mas porque o homem está fechado, o homem está com a cabeça virada, não quer saber das coisas de Deus, ou até mesmo aqueles que querem saber das coisas de Deus, que buscam a santidade, mas buscam a santidade com interesse pessoal, buscam ali praticar virtudes, mas tem ali o interesse, o amor próprio ainda está muito arraigado na pessoa, ainda está cheio de vontade humana, mesmo a pessoa buscando ali uma vida devota, uma vida reta, mas ainda tem ali um interesse humano, ainda existe ali muita realidade de terra na pessoa, e aí o Senhor não tem muito espaço, não tem muito espaço de fazer, porque Ele quer fazer, mas a criatura também quer fazer, e não dá para ser, Deus não dá para agir se o ser humano também quer agir. Então o ser humano precisa saber que ele tem que dar esse espaço, tem que dar essa abertura para que Deus possa dar esse acesso, para que Deus possa vir com todo o poder, com toda a sabedoria, com toda a majestade, com todo esse poder de artífice, né, de artesão, de criador dele, com a sua mão criadora ali, ir refazendo pedaço por pedaço a nossa vida, a nossa humanidade, a nossa alma, e transformando tudo de volta na originalidade, que é tudo que Ele quer. Mas a gente precisa saber e aderir a isso. E depois ele acrescentou com um aceno mais terno: minha filha, nas coisas criadas, a divindade não criava o amor, mas as sombras de sua luz, de sua potência, de sua beleza e etc. Assim que se pode dizer que ao criar o céu, as estrelas, o sol, o vento, o mar, a terra, eram as nossas obras que colocávamos fora, e as flores de nossas belas qualidades. Então, conforme o Senhor ia criando, Ele ia colocando ali uma sombra do seu amor, uma sombra da sua luz, uma sombra da sua potência em todas as coisas criadas. Mas no homem não era apenas a sombra. No homem Ele colocava a sua própria vida. No homem Ele colocava o amor mesmo dele. E por isso está dito que foi criado a nossa imagem e semelhança. Por isso que Deus ama tanto, porque o ser humano é a vida, é a obra que saiu de Deus mesmo, não é apenas um reflexo. Por isso que custa tanto a Deus, custou tudo, custou a vida de Deus. O homem custou a vida de Deus. Olha só, por causa da desordem, Deus precisou se encarnar, tomar a forma humana, vir na condição humana, na humilhação que Ele veio, para devolver a condição do homem tornar-se Deus.
para devolver ao homem a condição de filho de Deus. Então, se a gente sabe dessa realidade e o nosso coração não é movido para falar, Senhor, eu não valho nada, Senhor, mas eis aqui a minha vontade, ela é tua, toma a minha vontade, Senhor, e refaz essa estátua quebrada, essa estátua fragmentada, essa estátua despedaçada que o pecado deixou, que o pecado causou, que o mundo fez em mim. Eis aqui. Então, se eu não dou a minha vontade para Deus, não é possível Ele fazer esse trabalho de me refazer. Não tem como o Senhor me refazer se eu não der a minha vontade para Ele. Eu posso, sim, atingir um grau de conformidade, um grau de beleza, um grau de bondade, um grau de amor na santificação humana? Posso, porque a redenção veio para isso, para tornar possível que o homem pudesse ir se assemelhando a Deus, tomando essa forma ali, mas a originalidade mesmo, essa vida mesmo unida, um com Deus, é só na divina vontade que é possível. Na redenção, o homem toma sim, beleza, o homem toma, mas são em partes. Assim como ele fala ali que na criação, todas as realidades criadas, sol, lua, astros, a terra, as plantas, os animais, tudo isso ele colocou sombras do amor, sombras da luz, que a luz, quando ele fala, é conhecimento, sombras do poder, da beleza dele. Assim também na redenção, o homem ele vai tomando ali uma santificação, mas é mais reflexo daquilo que é Deus. São reflexos do que é Deus. Não é Deus por inteiro. Por causa que ainda o homem chega no final da vida, ele até mesmo ele pode ter adquirido ali uma sétima morada e direto para o céu, porque atingiu um grau de perfeição na santidade humana, nas virtudes, um grau de perfeição nas virtudes, também por graça e obra de Deus, sim, porque é graça e obra de Deus em tudo. O homem por si só não faz nada de bom, tudo de bom que o homem faz é Deus quem faz. É uma verdade que a gente não pode esquecer, ela tem que ficar gravada no nosso coração. Todo bem que o homem faz é Deus que faz no homem. O homem não faz nada sem Deus. O homem não faz nada de bom sem Deus. O homem só consegue fazer sem Deus o mal. Aí sim, ele faz sem Deus, mas é Deus quem opera o bem no homem. Todo bem vem de Deus. É Deus quem opera. Então, mesmo que o homem chegue lá a um grau de perfeição nas virtudes, na santidade humana, tem essa sétima morada, adquire essa sétima morada já na terra, mesmo assim ela ainda não adquiriu a unidade do Criador, essa unidade da vontade, porque isso só acontece na divina vontade. Está disponível da Luísa Picarreta para cá, não estava disponível nos santos que viveram antes da Luísa. Não está disponível. Aqueles santos grandiosos que a gente conhece, santos doutores, pessoas extraordinárias que viveram na terra, viveram uma santidade altíssima aqui na terra, que são admirados por nós. Nós até buscamos a intercessão deles, admiramos a vida deles, louvamos a Deus pela vida deles, mas mesmo assim, eles não viveram na divina vontade. A divina vontade cooperou, sim, proporcionou a vida deles, assim como proporciona a vida de todas as pessoas, de toda a criação, é a divina vontade que opera. Mas essa vida de unidade mesmo das vontades, eles não tiveram, não conheceram, não estava disponível ainda o dom. Mas agora já está disponível esse dom. Ele já está ao nosso alcance, está ao alcance da nossa mão, está ao alcance da nossa inteligência, está descrito nesse material do livro do céu. Como é que isso acontece? Como que é isso e como que acontece? E ao tocarmos nessas verdades, a nossa
nosso coração vai sendo movido para aderir a esse plano de Deus, para se colocar nas mãos dele, para voltar a ser essa criatura que Deus desejou, essa criatura que foi feita à sua imagem e semelhança, para tomarmos novamente a imagem e semelhança original com a qual Deus nos fez. E é o que Ele deseja, Ele ama tanto, Ele olha, por isso amamos tanto, porque é vida e obra que saiu de nós. Nós somos obra e vida que saiu de Deus, por isso que Ele quer nos de volta para Ele. Por isso que Ele quer o governo da nossa vida de volta, porque é a vida dele que Ele depositou em nós. Foi obra das mãos dele, foi o sopro de vida dele, custou mais que tudo, custou a vida de Deus, custou a vida de Deus. E saber disso e continuar, não, isso não é para mim, eu não consigo compreender isso não, não, isso é para outras pessoas, mas para mim não, vou continuar aqui nas virtudes, vou continuar aqui fazendo as coisinhas, as minhas coisas, vou continuar buscando a santidade, mas do meu jeito, na minha realidade, no meu jeito de pensar. Eu não quero entregar minha vontade não, porque aí eu perco o controle. Como é que eu vou saber o que Deus quer fazer comigo? Como é que eu vou saber como que Deus vai agir? Olha só, que egoísmo, que falta de confiança. Deus que nos fez, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos deu a vida, nos dá a condição de continuar vivendo, quer nos de volta no estado original e a gente coloca reserva. A gente coloca reserva e fala, Senhor, o Senhor pode até fazer, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Então, olha só, a vontade humana quer dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Olha, Senhor, aqui o Senhor pode mexer, mas aqui não, aqui o Senhor não pode tocar, não. Então, olha só, é isso que o ser humano faz com Deus. Mesmo aquele ser humano que está caminhando numa retidão, que está caminhando numa santidade de virtudes em alto grau. Mas ele vai colocando condições para Deus. Vai colocando condições. Aqui o Senhor pode agir, aqui não. Aqui o Senhor pode tocar, aqui não. Então imagina, Deus não tem liberdade nessa pessoa, Deus não tem liberdade nessa alma. Ele não tem livre acesso, a gente até canta, né? Te dou livre acesso, Senhor. Mas será que realmente damos livre acesso ao Senhor? Só é possível dar livre acesso ao Senhor se a gente falar que a nossa vontade é dele, nós entregarmos de uma vez por todas a nossa vontade para Deus vir realmente acessar a nossa alma e governar. Se a gente não fizer isso, Deus não vem aos poucos. Claro que ele vai comunicando, mas vai comunicando reflexos do que ele é, reflexos do seu amor, vai comunicando reflexos da sua luz, da sua potência. Assim como nas demais obras da criação, o homem vai vivendo de reflexo de Deus, mas não vai vivendo da unidade do Criador, não vai vivendo da unidade da vida do Criador, como é o desejo dele e é a proposta dele para o nosso tempo. E a gente precisa conhecer isso, precisa aderir ao conhecer, precisa assumir como verdade isso. Esses escritos são vida de Deus sendo comunicada para nós e nós precisamos assumir isso como vida da nossa vida. Aderir, falar sim, Senhor, eis-me aqui, toma a minha vontade para o Senhor e faz dela o que o Senhor quiser. Eu sou para ti, Senhor. Realiza em mim a tua divina vontade, o teu divino querer, realiza em mim, eu sou para ti. Eu não quero nada fora do Senhor. É o Senhor que quer em mim. Tudo que o Senhor quiser para mim, eu aceito. Tudo que o Senhor fizer em mim, eu aceito. Eu digo sim. E aí o Senhor tem esse espaço de reordenação. Vai reordenando a nossa vida, vai reordenando os nossos afetos, vai reordenando a nossa inteligência, vai reordenando a nossa forma de ver as coisas, vai reordenando a nossa audição, vai reordenando os nossos passos, vai reordenando as nossas mãos para agir. E a nossa vida toda e ao nosso redor também vai sendo reordenado, porque é contagioso, assim como o mal é contagioso, o bem também, o amor também.
a divindade também. A divindade em nós vai fazendo com que ao nosso redor as pessoas vão sendo também movidas, vão sendo comovidas, vão sendo tocadas, vão sendo contagiadas também com esse divino querer. Então, saber disso e não desejar que realmente isso seja possível em nós é de uma... não sei, não tem nem palavra para falar, mas é uma burrice muito grande. É a gente continuar com uma topeira nessa terra, um monstro de cabeça para baixo, um monstro sem cabeça. É continuar deformado, é continuar horrível. E a gente não quer isso, a gente quer realmente estar belo diante de Deus, ser belo para Ele, porque é isso que Ele quer nos olhar e se alegrar com a nossa vida. Então, Senhor, se eu quero se alegrar com a minha vida, eu quero isso também. Então, toma conta da minha vida, toma conta da minha vontade, e opera, realiza o que o Senhor quiser, eis-me aqui. Então é isso, é tanta coisa que o Senhor vai falando para a gente, e se isso não mover o nosso coração, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo lendo esses escritos, se isso não move o nosso coração? Então, muito obrigada, Senhor, por esse amor, por essa paciência conosco, de ir nos informando, de ir nos formando aos poucos, aos goles, aos passos, por ir nos reordenando. E eu cedo mais uma vez o espaço da minha vida, eu cedo a minha vontade mais uma vez, mais um dia eu retorno ao propósito de dar a minha vontade novamente para o Senhor. Que tudo que eu fizer no meu dia, nesse dia de hoje, seja feito na tua divina vontade. Vem em todas as ações que eu estou a fazer e todas as ações que eu farei durante esse dia. Vem, divina vontade, reinando em tudo, reinando na minha fala, reinando nos meus pensamentos, reinando nos meus sentimentos, reinando no meu caminhar, no meu ouvir, em toda a minha vida, em todo o meu ser, vem governando. É o que eu desejo, e cada dia a gente vai, amanhece o dia, a gente já refaz esse propósito. Sim, Senhor, reina na minha vontade, governa a minha vida. E aí a gente vai conhecendo cada vez mais e vai aderindo cada vez mais. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade de estar aqui. Governa, reina, impera sobre a minha vontade, Senhor. Reordena a minha vida. Torna-me uma contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.